acha que pessoas que têm investimento no exterior precisam de planejamento sucessório? Se você tem ou conhece alguém que tem dinheiro no exterior, é bom saber a resposta a esta pergunta. O que acontece se porventura esta pessoa vier a faltar? Nos últimos tempos, muitas pessoas têm levado seus investimentos para outros países. Tem gente que investe em bancos nos Estados Unidos, na Suíça, nas Ilhas Cayman, no Panamá e em muitos outros lugares. Mas quando você faz isso, você sabe de que forma esse dinheiro vai ser transferido para alguém quando você faltar? É muito importante que você saiba disso. Muitos brasileiros aproveitaram a crise do subprime lá nos anos 2000 e, por conta da desvalorização imobiliária, compraram imóveis lá que se tornaram mais apetitosos para o bolso dos brasileiros. Muita gente comprou casas em Miami, na Flórida, em Orlando, em Nova York, como forma de investimento, alguns para alugar, outros para próprio uso, mas isso leva a uma necessidade de uma análise e entendimento de como que se processa uma sucessão hereditária lá nos Estados Unidos. Ultimamente, a conjuntura nacional tem levado muitas pessoas a transferirem seus recursos financeiros para bancos no exterior. E as pessoas nem sempre sabem que elas precisam de um planejamento patrimonial sucessório. O que é muito importante você ficar sabendo é que nem todos os países têm lei de sucessões. No Brasil, nós temos um Código Civil que rege a sucessão do Oiapoque ao Chuí. Todo o Brasil é regulado pela mesma lei. E todos nós, brasileiros, temos a cultura de saber que os nossos bens, um dia que nós faltarmos, serão transferidos para os nossos herdeiros. No entanto, fora do Brasil, não é bem assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, os filhos não são sucessores ou herdeiros por lei, a menos que os pais nomeiem os herdeiros e coloquem os filhos nesta lista, os filhos não herdarão o seu patrimônio. Desse modo, eu gostaria de ajudar você a entender que sempre que você tem seu patrimônio fora do Brasil, ele estará sendo regulado por uma outra legislação. E às vezes a gente aprende pela maneira mais cara. Por exemplo, nos Estados Unidos, todas as famílias americanas fazem planejamento patrimonial sucessório. Lá, como em outros lugares, há vários instrumentos, ou pelo menos 3 principais instrumentos de sucessão, que são o trust, o testamento e a holding, que é um sistema mundial também de planejamento patrimonial sucessório. O que acontece é que, se não for feito nenhum planejamento, segundo a legislação americana, o patrimônio vai para o governo, teoricamente governo. Eu já fiz um inventário nos Estados Unidos de uma pessoa brasileira que tinha um irmão lá, que tinha um bom patrimônio e morreu sem deixar herdeiros. E o irmão, então, me pediu para cuidar desse inventário, isso já faz muitos anos. E o que aconteceu foi que não foi possível transferir o patrimônio para o irmão brasileiro, porque simplesmente o irmão lá nos Estados Unidos, não tendo nomeado herdeiros, deixou o patrimônio para decisão judicial. O inventário foi aberto em juízo
e o juiz pediu que o promotor sugerisse o que seria feito com aquele patrimônio, e o promotor sugeriu que fosse doado ao hospital que cuidou da saúde daquela pessoa até ela vir a falecer. E simplesmente não deu o patrimônio para os familiares, porque não havia nomeação de herdeiro. E essa foi uma maneira bem pesada de aprender como deveria acontecer uma sucessão nos Estados Unidos. Esse meu cliente não se conformava, ele achava que ele tinha o direito de receber o patrimônio do irmão, mas a lei lá não é dessa forma e não foi assim que aconteceu. E eu espero que você não pague esse preço, ou seus filhos não paguem esse preço para descobrir isso, que se você não fizer um planejamento sucessório, eles não vão receber o seu patrimônio que está nos Estados Unidos. Lá, a lei civil, ela é estadual. Cada estado tem a sua regulação. A maioria delas não tem nada a respeito de sucessões, a não ser sobre os requisitos que devem constar num trust ou num testamento ou numa holding, que faz parte da lei civil. Mas ela não diz que o seu filho é seu herdeiro. Então, cabe a você nomear os seus filhos ou nomear as pessoas que você quer que fiquem com seu patrimônio no dia que você faltar e deixar isso documentado, registrado, de acordo com a lei do local dos seus bens. Então, se você tem patrimônio na Flórida, por exemplo, o trust, ou o testamento, ou a holding, tem que seguir as leis daquele local, tem que preencher os requisitos legais daquele estado. Se você tiver seus bens em Nova York, é uma outra legislação. Se for na Califórnia, é uma outra legislação. Então, é importante que você saiba que isso precisa ser tratado com carinho, para que você, ao tentar proteger o seu patrimônio, não o perca todo. É porque você precisa, de fato, fazer um planejamento sucessório nomeando os seus herdeiros. E você também precisa saber que, se você deixar um patrimônio em nome de pessoa física lá, o imposto de herança lá vai até 40%. Isso mesmo que você está ouvindo. No Brasil, nós temos um imposto de herança que vai até 8%. O nosso Congresso, o nosso Senado já está tramitando algumas resoluções que pretendem elevar esse percentual de 8% para 16% ou 20%. É mais provável que vá para 20%. Mas lá é 40%, só o imposto. Fora honorários de advogado, custas processuais e tudo mais que vai ser necessário para inventariar o seu patrimônio. Mas ele só será dos seus familiares se você tiver feito aquela nomeação de herdeiro que eu falei antes. Além disso, lógico, leva tempo para se processar o inventário, consome recursos, dilapida o seu patrimônio, causa muitos transtornos para sua família, porque investimentos em banco, eles são imediatamente bloqueados quando o banco fica sabendo que o titular da conta veio a falecer. Então, não há forma de você administrar, inclusive lá é considerado crime se alguém movimentar o saldo de uma conta depois que o titular não estiver mais vivo. Por isso, mesmo que você deixe a senha com a família e tal, a sua família poderá ter um grande dissabor por descobrir que não poderá movimentar a conta. Agora, você sabe que tudo isso é um trabalho complexo e eu trabalho com um escritório correspondente nos Estados Unidos que domina toda essa questão da legislação local, todas as exigências que existem não só lá, mas também em outros locais muito comuns de investimentos
que são no Panamá, nas Ilhas Cayman, em outros países, inclusive em Liechtenstein, em outros países, que são geralmente destinos de investidores ou destinos de investimentos. Tanto faz se você possui patrimônio imobiliário ou patrimônio financeiro, ambos têm um tratamento igual, tem que ser nomeado herdeiros de forma legal, tem que ser registrado essa nomeação de herdeiros e se paga os impostos. Cabe aqui fazer uma ressalva que os americanos têm uma isenção de imposto de herança para um patrimônio de até 12 milhões de dólares. Mas pessoas estrangeiras têm uma isenção de até 60 mil dólares, o que é muito diferente, convenhamos. Se você tem apenas uma casa lá, com certeza é muito maior que esse valor. Então, se paga o imposto de herança, o que, como a gente falou em outros vídeos aqui no canal, dilapida o patrimônio e torna isso muito penoso para os herdeiros, porque leva um certo tempo para se processar um inventário, claro, se temos a nomeação de herdeiros, porque se não temos a nomeação de herdeiros, não foi feito um trust, não foi feito um testamento, não foi feita uma holding, o inventário vai ser processado de ofício pelo juiz e pelo promotor de lá, que vão destinar o patrimônio para alguma instituição. Normalmente se fala na lei que é para o governo, mas o governo, nesse caso aí, é representado pelo Ministério Público, e o Ministério Público de lá sugere ao juiz, o juiz aceita se quiser ou não, se não quiser, ele faz outras sugestões e destina o dinheiro. É muito comum, quando há essa herança sem nomeação de herdeiros, que seja destinado para hospitais, para casas de idosos, para universidades, para centros de pesquisas, para escolas, para igrejas, para muitos destinos diferentes, de acordo com o que vier na cabeça do juiz que está lá. E o herdeiro aqui do Brasil tem dificuldade de fazer qualquer coisa, porque, segundo a lei de lá, ele não consta como herdeiro. Sempre que se trata de imóveis, eles são regidos pela lei do local onde eles estão situados. Dessa forma, não adianta argumentar a lei brasileira. O que vai regular o inventário lá vai ser a lei local. Por esse motivo, é muito importante que, se você tem ou conhece alguém que tem patrimônio no exterior, encaminhe esse vídeo, pode ser que seja um alerta para ele tomar as medidas necessárias para que os seus herdeiros não venham a perder a sua herança. E você deve sempre fazer esse planejamento patrimonial sucessório o mais breve possível, imediatamente, porque nunca sabemos o dia de amanhã. Eu estou aqui no canal fazendo uma série de vídeos a respeito de planejamento patrimonial sucessório e faço também periodicamente palestras sobre este assunto. Vou fazer a próxima no dia 8 de dezembro. Se você quiser participar, será um prazer recebê-lo na minha palestra. Obrigada!